Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Tassi Spinelli, sou designer de experiência do usuário há 12 anos. Queria agradecer demais o convite da USP Recife para participar dessa mesa redonda, com algumas mulheres incríveis. Algumas eu já acompanho o trabalho delas e as outras eu vou ver se eu consigo me atualizar depois com essas dicas super legais que vão rolar no evento. E, além de agradecer ao USP Recife, queria agradecer especialmente ao Rodrigo também, que conversou comigo, para eu ter a oportunidade de falar com vocês hoje. Atualmente eu estou em Nova York, mas eu resolvi gravar esse vídeo para conseguir participar de alguma forma. Então, assim, eu espero que a gente consiga se falar depois do evento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para entrar em contato comigo. E assim, eu queria começar falando um pouco, voltando um pouco, na verdade, na história, né? Como foi que eu decidi ser uma pessoa que trabalha para gringo, digamos assim? Bem, como eu falei, eu sou formada em design gráfico e me especializei em design de experiência. E na minha vida eu já passei por algumas empresas que eram empresas de trabalhar presencialmente e que eu atendia alguns clientes nacionais. Só que nos últimos 2 anos, quando eu decidi sair da última empresa que eu trabalhei, eu estava querendo ter um equilíbrio melhor entre vida pessoal e trabalho e fazer o meu próprio tempo. Então, eu comecei a procurar alguns empregos e empregos mais assim diferentes, né, do padrão. E aí eu encontrei a Total, que é um network de freelancers que tem em todo mundo. E eu até já tinha tido também uma experiência recente trabalhando para uma empresa na América Latina, que ficava no Chile. Então, eu já tinha tido uma certa experiência com espanhol, mas a língua, assim, minha segunda língua eu considero o inglês. Então, eu procurei muito algum lugar em que eu pudesse me comunicar em inglês e atender a clientes para poder experimentar uma nova forma, né, de cultura, de processos, aprender mais sobre design. Sempre fui muito curiosa sobre as coisas. Então, acabou que eu conheci a TopTal e vai ser um pouco do meu foco hoje. Eu tô tentando fazer esse vídeo sem cortes para vocês, porque estava dando muito trabalho de editar. Mas, enfim, continuando, assim, o que eu estava dizendo, esse é até um dos motivos por eu estar em Nova York. Eu estou aqui acompanhando meu marido, mas também eu tenho um objetivo de melhorar o meu inglês vivendo num país com uma cultura diferente, uma forma de acelerar também essa parte de comunicação. E eu queria dar as dicas para vocês, pelo menos começar pela parte até das entrevistas, né? Como é que a gente se prepara para a entrevista quando a gente está pensando em atender algum projeto que, na verdade, não fale a sua língua de origem, ou mesmo buscando o mercado de trabalho, sair do país, enfim. Cada pessoa tem o seu objetivo. Como é que eu fiz? Para eu me preparar para as entrevistas, primeiro eu já tinha o básico, né? Já tinha o básico de inglês, nem diria o básico, eu já tinha um avançado de inglês, mas eu sabia que o que eu estava acostumada no dia a dia, com apresentações, com facilitações de design thinking, com o dia a dia de pareamento com os meus colegas dentro do projeto, sempre fui muito acostumada com metodologia ágil, eu sabia que, de certa forma, eu teria que me comunicar de uma forma muito fluente e buscar uma empresa que tivesse ideais parecidos com os meus, até para me ajudar nesse processo de desenvolvimento, de falar em outra língua. Então, você já começa preparando, né, o seu currículo e eu tentei fazer o meu currículo, revisar em inglês de uma forma bem sintética. Existe uma cover letter também que você precisa fazer, que é uma carta de apresentação, explicando, falando um pouco mais sobre você, né? Complementando seu currículo, falando quais que são as suas paixões, o que é que você considera que são seus pontos fortes, no que você acha que pode agregar à empresa para a qual você está aplicando. Dar um panorama geral, né, dos projetos que você trabalhou e se apresentar, né? Se apresentar da forma mais sincera possível para o recrutador que vai ler. Então, eu apliquei para a TopTal dessa forma e eu tive um processo seletivo de algumas entrevistas por Skype, nas quais eu costumava me preparar antes
E foram todas muito legais, porque quando a gente, né, está conversando com alguém que não necessariamente fala a nossa língua de origem, e no caso da TopTal até tem pessoas de todo mundo, então não necessariamente eram pessoas americanas ou que moravam na Inglaterra, que tinham o inglês como a sua língua principal, a gente busca um entendimento comum. Então foi super tranquilo para me comunicar e conseguir apresentar, né, a minha solução para o exercício. E aí eu entrei na TopTal. E assim que eu entrei na TopTal, assim, gente, eu sempre puxo muito o assunto para essa questão da comunicação, porque a gente, como designer, a gente é um radiador de informação. Então, a gente precisa, além de estar antenado em relação a quais são as práticas ágeis e quais são as metodologias que a gente vai utilizar no nosso trabalho para conseguir o máximo de eficiência para o que o usuário final vai ter, né, de experiência de produto, resolver um problema, a gente tem que focar bastante na nossa forma de falar isso para as pessoas. Então, uma das experiências que eu tive em relação a isso foi um projeto que eu participei na TopTal chamado Top Tracker. O que é o Top Tracker? O Top Tracker é uma ferramenta de controle e gestão do tempo. E naquela época a gente achava que ela ainda era muito básica para resolver um problema que é um problema que perdura até hoje, né? Como profissionais, a gente sabe que a gente tem algumas responsabilidades no dia a dia e a gente também quer crescer como profissional. Então, como é que a gente equilibra o nosso tempo e como é que a gente entende as demandas de acordo com a priorização e a forma que elas vêm para a gente? Como é que a gente distribui isso dentro de um determinado período de tempo que você vai estar trabalhando? Então, assim, o primeiro desafio no Top Tracker foi entender com os stakeholders qual que era o objetivo da gente estar fazendo aquele projeto. Então, na TopTal, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem, aliás, para dar um exemplo não, para dar um contexto para vocês, a gente tinha um time 100% remoto e também trabalhando de time zones diferentes. Então, estava eu no Brasil, o diretor de produto em Los Angeles, uma outra pessoa de UX que ia parear comigo no México e os desenvolvedores na Tailândia. Então, o primeiro desafio que eu tive foi como organizar essas time zones e como engajar essas pessoas no processo de design thinking que fosse divertido, que deixasse todo mundo se sentindo parte daquele produto e que todos pudessem contribuir e colaborar com as suas ideias. Então, além desses one-on-ones, né, que são aquelas reuniões que a gente faz para entender um pouco mais e destrinchar um pouco mais quais são os objetivos de negócio com os stakeholders, eu também, por um outro lado, me preparei e montei uma espécie de vídeo, como esse que eu estou fazendo agora para vocês, explicando um pouco de como é que ia ser a nossa jornada dentro do universo de User Experience, que haveria um workshop e que seria muito importante que todo mundo participasse. Então, eu expliquei sobre os objetivos desse workshop, quais seriam os outputs, como é que a gente ia fazer isso assincronamente. Então, o fato de enviar esse vídeo anteriormente já, além de ser um treino para mim, digamos assim, de falar inglês, me ajudou a me comunicar com essas pessoas previamente. Então, a gente iria ter aquela facilitação que eu iria conduzir online, mas ao mesmo tempo eles já tinham tido um onboarding, né? Eles já tinham sido avisados sobre o que era aquela reunião, sobre como seriam as contribuições, quanto tempo ia levar, e foi muito bem sucedido, porque eu recebi ótimos feedbacks em relação a esse vídeo que eu mandei. Então, eu mandei esse vídeo, as pessoas assistiram, eu criei um Google Docs onde todo mundo poderia colaborar de acordo com a timeline enquanto o workshop ia acontecendo, né, a facilitação. E foi demais, assim, para mim que adoro essas coisas de inovação, que eu adoro meter a mão na massa, sujar a mão mesmo, assim, falar com as pessoas, independente se eu tô sabendo falar, se eu não tô sabendo falar. Eu acho que o que vale é a gente se permitir a se comunicar, tanto verbalmente quanto por
símbolos quando você não está entendendo alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa que era desenvolvedora da Tailândia, quando eu fiz a ligação com ela, eu acabei percebendo que ela tinha um pouco mais de dificuldade de falar inglês do que eu. Então, além de falar inglês, eu também, como estava facilitando, estava ajudando ela a se comunicar com o time. Então, assim, é muito realmente importante essa coisa da comunicação em inglês e de você trazer todo mundo para junto, você ser uma pessoa enérgica na câmera, você conseguir passar a ideia, ou pelo menos as ideias principais em relação ao seu projeto ou ao seu produto. E o que aconteceu nesse projeto, né? Além desse workshop, a gente acabou planejando uma pesquisa com usuários que ia ter participantes tanto dos Estados Unidos quanto no Canadá. E eu conduzi essas entrevistas remotamente com essas pessoas e foi mais um desafio para mim de falar inglês e participar ativamente de um projeto que eu ia estar me comunicando o tempo inteiro. Então, o que eu fiz? Eu sempre me planejo, assim, antes de uma reunião, antes de alguma etapa importante do projeto, para tentar me comunicar da maneira mais sintética possível e mais clara possível. Então, eu fiz o que a gente como UX está acostumado. Eu fiz um plano de teste, eu validei esse plano de teste com as outras pessoas do projeto, eu fiz um roteiro de teste com o usuário, eu validei também com as outras pessoas. Eu usava uma ferramenta chamada Zoom para fazer esses testes remotamente. Então, assim, mesmo com o teste piloto, né, que também é uma das etapas, eu acho que talvez muita gente esteja rolando, depois do teste piloto eu conseguia gravar através do Zoom e assistir o que eu falei e ver o que eu poderia melhorar e o que foi bom, né? Princípio básico de retro, né? Fazer uma auto-retro de como eu estava me comunicando. E, assim, foi muito legal, porque a gente fez entrevista com mais de 15 pessoas. Eu era facilitadora das entrevistas, então melhorou bastante a minha forma de me comunicar, poder ter falado, ter tido a oportunidade de conversar com essas pessoas, além de aprender muito mais sobre o nosso produto e melhorar a experiência do usuário. Porque depois dessas entrevistas, a gente foi capaz de conseguir pensar a arquitetura de informação do projeto, direcionar o produto, criar os wireframes, fazer o storyboarding, tudo que faz parte do dia a dia de um designer no Brasil também, atendendo a clientes nacionais. Então, assim, não tem muita diferença no sentido da cultura. Eu até diria que talvez, se fosse pontuar alguma diferença, seria muito mais no sentido da comunicação ter que ser muito mais direta, muito mais sintética, da questão da abordagem, né? Que a gente sabe que fora existe muito mais essa abordagem que também está crescendo no Brasil de design de produto, né? De conseguir enxergar um produto de forma holística e a sua conexão com serviços e com expectativas de negócio, de visão de produto, como muitas empresas fazem, como Spotify faz, como Airbnb faz. E essa cultura, como eu falei também, né, de design de produto e de design system. Então, é muito comum que as empresas que são de fora já tenham a ciência desse tipo de abordagem e esperem processos que sejam mais ágeis, que sejam lean e que casem com a expectativa da empresa de você como profissional. Então, assim, foi muito bom para mim aprender mais sobre isso. Uma coisa de dia a dia, né, que eu costumava fazer é fazer muito one-on-one, que são essas reuniões onde você coleta expectativas, feedbacks, você consegue parear com alguém na criação de algo. Então, sempre que eu tinha dúvida na comunicação, eu tentava acionar alguém, eu usava muito o Slack, e existem alguns canais de comunicação, né, que são diferentes dependendo da empresa. E para apresentações formais, por exemplo, vamos supor, esse estudo todo do Top Tracker que eu fiz, no final eu precisei apresentar para um board. Então, a apresentação desse board, eu criei uma apresentação que contou a minha história, né, e a história do time dentro daquele projeto, quais eram as expectativas, objetivos. Eu fiz uma espécie de envelopamento de tudo que foi, só para usar uns termos em português, não ficar
Vou ser bem Caetano Veloso nesse ponto. Eu envelopei o que tinha sido feito para relembrar todo mundo, se por falta de comunicação não ficou claro, para relembrar todo mundo do que foi aquele projeto, quais eram os objetivos e quais foram os achados. Como é que a gente melhora daqui para frente como time em relação ao produto e como experiência para o usuário. Então, assim, a apresentação formal, ela precisa ter um guia visual e um guia de comunicação na língua, né, que você vai falar, e também a sua comunicação na hora ser muito enérgica, além de muito sintética. Eu queria agradecer, não sei se, de certa forma, a gente poderia fazer disso uma conversa depois, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo para saber um pouco mais como foi. Eu trouxe essa experiência aqui para vocês, para ser uma experiência rápida também, que a gente possa olhar para ela de um ponto de vista mais crítico, sobre quais são os pontos, pelo menos, que me vieram à mente, né, que me chamaram a atenção. Mas eu indicaria para vocês, como eu falei, investir muito em comunicação. Se você é uma pessoa mais tímida, você realmente tem que se jogar, você tem que, para conseguir inovar nessa área e conseguir aprender, você precisa, antes de tudo, estudar bastante. Estudar a língua, treinar, se comunicar da forma que você se comunica no dia a dia, não tem muito mistério. Se alguém ainda não se sente confortável com inglês, indico alguns cursos de inglês. Eu fiz o Verbling, não sei se vocês conhecem, mas eu posso passar para alguém. Assistir série em inglês, ler livros em inglês e estar sempre antenado. E assim, mesmo estando antenada, mesmo tendo tido essas experiências, eu posso dizer que eu nunca parei de estudar, tanto que eu estou aqui. Então, assim, a gente sabe que a educação move montanhas, né? E por isso que eu acho que é importante realmente a gente quebrar essas barreiras, a gente fazer realmente, construir experiências realmente que tenham um alcance global. E para isso, como designer, se você quer ser um bom designer ou uma boa designer, a gente precisa realmente ultrapassar esse nosso medo, essa nossa vergonha, esses nossos limites para que a gente possa construir experiências cada vez mais inovadoras, deliciosas e maravilhosas. Queria estar com todos vocês, uma pena não estar hoje, mas queria agradecer demais o convite, a participação, queria mandar um beijo para a Aline, beijinho Aline, espero que vocês meninas estejam arrasando aí na mesa também, que todo mundo curta demais essa noite. Muitíssimo obrigada, meu e-mail é tassispinelli@gmail.com. Qualquer coisa, entre em contato com o Rodrigo e manda uma mensagem que eu tô por aí. Beijo!